A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe essa igreja, este povo, este trabalho. Eu quero louvá-lo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, minha segunda vez do Culto na Laje. Deus abençoe a vida do nosso querido e amado pastor Carlos, a toda a equipe, a nossa irmã Bruna, ao nosso querido e amado evangelista Renê, toda a equipe do Culto na Laje, todos que estão aqui nesta noite presentes, que vieram para ouvir Jesus falar através dos louvores, da palavra também. Seja muito bem-vindo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Amanda, eu congrego na Assembleia de Deus também, Assembleia de Deus em Betesda, que é afiliada ao campo de Mantiqueira, em Xerém, aqui no Rio. Sou casada com o irmão Ricardo, que está sentado aqui no púlpito e está fazendo companhia a mim hoje, como sempre, também a nossa amiga Dai, que veio interceder pela nossa vida. Amém? Você está alegre com Jesus por estar aqui nessa segunda-feira? Você já deu a paz do Senhor para esse crente que está perto de você aí? Já deu, cumprimentou ele com boa noite, com a paz do Senhor? Já deu um sorriso para ele carismático? Disse a ele que você está grato e alegre pela chegada dele aqui? Já fez isso, irmão? Já fez, né? Faz de novo aí, vai, aperta a mão dele, dá a paz do Senhor. Vai, aperta a mão dele aí, fala que você está feliz por ele ter vindo. Isso. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Eu acredito poderosamente que nessa noite o Espírito Santo irá falar muito conosco através da sua palavra e almas, acredito nisso piamente, almas se entregarão a Jesus. Amém? Eu vou compartilhar um texto já que é do meu conhecimento, do conhecimento de todos, capítulo 12 de Atos, versículo 14. Se você puder abrir, faça isso agora. Se você não tiver trazido a sua Bíblia, você pode pegar carona com alguém, não tem problema, mas vamos fazer isso rápido para ganharmos tempo. Eu consegui fazer uma exposição aqui. No fim, aplicar lições relevantes à vida daqueles que são salvos, daqueles que não são, para que Jesus os salve esta noite e o seu nome seja no fim glorificado. Quem achou? Capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas ele voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. 15, eles disseram: você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. 16, entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Você diz amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, antes de fazer a exposição desse texto aqui, duas coisas. Primeiro, eu pedi permissão, todos me ouviram? Maravilha. Segundo, eu vou interagir com vocês antes da gente pregar, antes de pregar aqui. Bom, todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, antes de iniciar a exposição desse texto, eu quero ter a certeza de que você que está me vendo, me ouvindo, vai ficar comigo até eu entregar o microfone para o pastor Carlos, ok? Vai ser simples. Eu vou fazer para vocês uma pergunta e a resposta de vocês será uma palma. A minha pergunta, tá ligado? Uma palma. Como que é uma palma, irmão? Tá ligado? Como que é uma salva de palmas? Como que é uma palma? Então você vai bater uma palma, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Isso aí. Você prova para mim que está me vendo, me ouvindo e me entendendo. Se eu disser glória a Deus, você não bate, você diz glória. Aleluia. Amém. Agora vamos melhorar isso aí. Quando eu disser vivo, tu levanta a sua mão lá em cima e grita Jesus. Vivo? Jesus. Melhora isso aí, que eu sei que é segunda-feira, mas tu tá com saúde, está aqui nesse culto. Vivo? Jesus. Tá ligado? Viu? Você dormiu. Falei, tá ligado? Você gritou Jesus. Tá ligado? Vivo? Jesus. Amém. Amém. Tô vendo gente com a mão assim já, ó. Senhor, tem gente com a mão aqui assim já. Pronto, vale. Tá ligado? Vivo? Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Então, se até o final da minha participação eu disser amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vivo. Tá ligado? Você não fizer nada, absolutamente nada, eu vou me certificar de que você veio só com o corpo e deixou tua mente em casa.
E eu quero crer piamente que você veio, trouxe o teu corpo, mas trouxe a tua mente para prestar ao Senhor Jesus um culto racional. Maravilha. Então, olhe para cá, não desvie o olhar e fique aqui até o final da minha participação. E não se esqueça de, no final, passar lá para pregar o brownie, ok? Deus abençoe. Olha aqui. Atos dos Apóstolos, ele constrói uma grande ponte entre os registros da vida de Jesus e a vida também dos seus apóstolos. Ele ilustra para nós, de uma maneira direta e apoteótica ao mesmo tempo, como o Senhor continuou a guiar a igreja sob a influência, a direção do Espírito Santo, que não só era nos dias, no primeiro século, mas continua sendo até os dias de hoje e permanecerá até a volta de Jesus, o responsável por transmitir as verdades da palavra, para que através destas verdades haja um crescimento na igreja. O responsável de escrever este livro, chamado por ele de Tratado Teológico, direcionado a seu filho Teófilo, foi Lucas. Lucas, ele era amigo e companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele escreveu o livro de Atos como uma segunda parte de sua obra, já que a primeira é do conhecimento de todos nós como o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Um dos focos principais, eu quero que você guarde isso, é narrar na primeira parte do livro, do capítulo 2 ao 12, a vida ministerial do apóstolo Pedro, que se deu após a sua restauração lá no Evangelho de João 21, e do capítulo 13 ao capítulo 28, falar destacadamente do ministério do apóstolo Paulo. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, depois serão as minhas testemunhas na Judeia e Samaria, confins da terra. Resumindo, quando saírem daqui, após viverem o cumprimento da promessa, que está limitado a princípio neste lugar, vocês evidenciarão não somente em palavras, mas também em ações o que eu fiz por vocês. Capítulo 2, limitados a esse espaço geográfico para viverem o cumprimento da promessa que já fora feita desde os tempos de Joel, eles viveram. Dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Na experiência dessa plenitude, a Bíblia diz que Pedro se levantou no meio dos 120 que estavam reunidos e pregou a sua mensagem. A mensagem de Pedro, cristocêntrica, seguida de arrependimento, resultou na conversão de 3.000 almas. Capítulo 4, versículo 4, Pedro pregou de novo sobre Jesus, viu o número saltar de 3 para aproximadamente 5. Capítulo de número 8, Filipe, conduzido pelo Espírito, anunciou a mensagem de salvação ao eunuco. Este abraçou a fé, seguiu o seu caminho feliz, porque de fato ele não encontrou, mas ele foi encontrado pelo Salvador de sua alma e assim transformado. 9, Saulo foi interrompido pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Resultado, conversão, transformação, regeneração. 10, Cornélio, que já havia abraçado a fé, foi batizado. De modo que todas as vezes, repito novamente, que este evangelho que eu estou pregando para vocês nesta noite, quando ele era anunciado lá no período do primeiro século, almas se rendiam a Jesus e por isso a igreja crescia. Porém, não diferente da igreja que nós fazemos parte atualmente, a mesma igreja do século I, que com a proporção que pregava e prosperava, ela também passava por momentos de perseguições, como temos visto ultimamente, não só na igreja brasileira, mas na igreja espalhada pelo mundo. É por isso que o capítulo 12, nos 3 primeiros versículos, Lucas diz assim, passou a perseguir um homem chamado Herodes Agripa I, colocando as mãos sobre alguns crentes a fim de os maltratar. No versículo 2 ele diz, e fez passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, vendo que isto agradava os judeus, ele prosseguiu prendendo a Pedro, parte B, e eram os dias dos pães asmos. Esta autoridade, chamada Herodes Agripa I, lançou as mãos sobre os crentes para persegui-los. Não satisfeito, matou Tiago. Não contente, colocou Pedro dentro de um cárcere. Iniciou com uma perseguição, depois partiu para uma execução e depois uma prisão. Agora, Tiago morrendo, Pedro sendo aprisionado, eu faço uma pergunta a vocês nesta noite.
Se o Deus que servimos, prestamos culto, adoração, reverência, respeito àquele que a Bíblia que nós carregamos embaixo do nosso braço, que fica no nosso colo aberto, no período de culto como esse, que nós usamos para fazer devocional todos os dias, esta mesma Bíblia faz questão de enfatizar este Deus que eu prego para vocês hoje, como o Senhor soberano, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que usa o globo terrestre para o descanso dos pés, que tem poder e autoridade sobre a morte, a vida, tudo e todas as coisas nas mãos, porque ele permitiu a morte somente de Tiago e um possível livramento de morte de Pedro. Não tem como olharmos para o texto e afirmarmos o seguinte pensamento: havia um favoritismo, ou Tiago morreu porque era menos crente, Pedro foi liberto, ou só foi aprisionado porque ele era mais crente, mais cheio, ousado. Não, tanto Tiago quanto Pedro, olha para cá, eles faziam parte do mesmo grupo de discípulos e estiveram presentes em momentos icônicos do ministério de Jesus. Você quer ver? Lucas 22:39 está escrito que no período em que Jesus estava enfrentando a sua pior batalha, ele entrou no Getsemane para orar, para sangrar, e ao lado de fora ficaram 3 mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Muito bem, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Pedro, Tiago e presenciaram apenas um resquício, um pedacinho do vislumbre da glória, ao olhar a face de Jesus transfigurar, se iluminar. Gente, pregavam o mesmo reino, conheceram o Pai que foi revelado por meio da declaração do Filho: quem vê a mim vê o meu Pai. Estiveram presentes nos 2 momentos, e eu poderia ficar aqui até amanhã citando tantos outros, mas a pergunta que eu refaço é: porque um se foi e o outro ficou? Você está preparado para a resposta? Sim ou não? Todo poder, domínio, sabedoria, soberania eterna estão nas mãos de Deus para Ele fazer o que quiser no momento e na hora em que Ele decidir. É por isso que eu digo que a uns Ele salva na morte, a outros Ele salva da morte. Tudo isso para não cometermos o erro de acharmos que Deus foi injusto. Não, gente, não. Tiago foi salvo na morte e Pedro foi salvo da morte. Percebemos aqui que o trabalhar de Deus foi o mesmo de uma forma diferenciada. Então concluímos a primeira lição da noite: o Deus que está no vale também está nas montanhas. O Deus que está na escassez também está na bonança. O Deus que dá a vida tem poder de tomá-la a hora que quiser. Ele age ainda que a nossa mente limitada não consiga compreender. Vamos lá, vamos caminhar. Agora consideremos, de modo que eu acabei de explicar aqui, o que o outro Tiago, não este, outro Tiago, escreveu em sua epístola no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, tende por motivo de gozo, muita alegria, quando vocês passarem por inúmeras provações. Tiago está pedindo para os crentes se alegrarem em períodos de provações. E ele diz, lembrando que essas provações produzirá em vocês a fé. Então, peraí, ele está falando para eu me alegrar no período de provação, porque a provação vai produzir em mim a fé, e a fé como consequência vai produzir perseverança. Rapaz, agora vamos ser coerentes. Segunda-feira, você trabalhou hoje, talvez está cansado, podia estar em casa de pernas pro ar, assistindo uma série, curtindo a noite com a tua família. Tu abriu mão de estar lá, em qualquer outro lugar, para vir a este lugar que não é outro, mas a casa do teu pai. Então já que você veio, segura para ouvir. Não estranhe se da noite para o dia aquilo que dava certo na sua vida começar a dar errado. Se alegre, não estranhe se da noite para o dia tudo que progredia na sua vida parar no meio do caminho ou simplesmente regredir. Eu tenho uma notícia para dar para quem veio ouvir esta palavra esta noite. Bem-vindos, muito bem-vindos ao Evangelho sofredor de Cristo Jesus. E se hoje ele decidir não te fazer mais nada, absolutamente nada, ainda assim, irmão, ele já te fez
tudo. E se mesmo você insistir e orar e as coisas não saírem como você gostaria, saiba que você deve levantar as mãos e celebrar, porque todos nós aqui temos um motivo para adorar. Ainda assim temos um motivo para adorar. Você não sabe quem eu sou, nunca me viu, não conhece a minha história. Amanda, é verdade, eu não faço a mínima ideia, mas eu vim falar sobre quem conheço, o meu pai, que também é teu pai, que te formou no ventre da tua mãe, que conhece tu desde que quando tu ainda era uma substância informe. E ele diz que eu, você, todos nós, o alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, pardo, índio, todos temos a mesma motivação para adorar: a graça salvadora, regeneradora, transformadora, purificadora de Cristo Jesus repousa sobre nós. E é isso que nós temos como motivo para celebrar esta noite. Você pode dizer amém por isso, irmão? Vamos lá. O que seria a graça de Deus, Amanda? É a oportunidade de salvação dada ao homem, ao ser humano pecador, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 2:1. Ele vos deu vida enquanto vocês estavam mortos nos próprios delitos e pecados. 8:9. Porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Por meio da fé que vem de Cristo. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das tuas obras, para que ninguém se glorie. Então entenda, por favor, nada daquilo que tu já fez de bom pode fazer Deus te amar mais, como nada daquilo que você já fez de errado um dia fará com que Deus te ame menos ou deixe de te amar, porque nada do que você tem ou vive hoje está ligado a algo chamado meritocracia, querido. É tudo a graça de Deus. Você vive pela graça, anda debaixo da graça, prega pela graça, canta pela graça, lidera pela graça. É a graça de Deus que mesmo você não merecendo, eu não merecendo, Ele deu, disponibilizou, entregou. Olha para mim, mas Deus é tão bom. Diga: Deus é bom. Mais alto: Deus é bom. Ele é demasiadamente bom, que à medida em que nos concedeu graça, Ele ainda deu um bônus: misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Do original, livramento de um grande castigo. Eu não entendi. Então vamos lá. Se a graça me possibilita viver o que eu não mereço em Cristo, que é a minha salvação, a misericórdia irá trabalhar de maneira que me prive de viver aquilo que eu merecia. E o que nós merecíamos? Diga: inferno, juiz de condenação. Inferno, juiz de condenar? Eu não me importaria em citar Romanos inteirinho para mostrar como Cristo nos justificou por meio de sua morte. Mas eu vejo um profeta no Antigo Testamento, vendo a sua pátria sendo destruída, seu povo levado cativo, muros e portões ateados a fogo. Mesmo assim ele escreveu: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Vou repetir isso aqui para você entender. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Olha o que ele diz: novas são todas as manhãs. Então a claridade da luz do dia que fez hoje, nesta segunda-feira, que invadiu a janelinha do teu quarto e não te deixou dormir até um pouco mais tarde, querida irmã, irmão, não foi a tua sensibilidade de ouvir o despertador tocar porque tinha que trabalhar, ou porque tinha que fazer algum compromisso na igreja. Não, foi o ato ansioso de Deus de te levantar para gritar em tua face: eu estou renovando a misericórdia, com isso te possibilitando mais uma oportunidade de recomeçar. Ei, celebra esta noite. Eu não sei se tu consegue pôr a cabeça para funcionar agora, no tanto de gente que talvez queria estar sentado no banquinho que tu está, ouvindo uma palavra de esperança, irmão. Não vieram. Deus talvez não permitiu. Alguns partiram, os outros se foram, não chegaram. Aí você talvez cheio de problema, crise, passando por situações difíceis, cheio de dificuldade, não sei, mas quem sabe deitou a cabeça no travesseiro ontem dizendo: o Senhor podia poupar-me de viver tudo que estou vivendo, essa madrugada podia voltar, isso tudo ia acabar. Aí Deus olhou para ti e disse: eu vou mostrar que quem manda na tua vida sou eu. De manhãzinha Ele renovou a misericórdia, olhou na janela e disse: bom dia, e você levantou. Será
que você pode me ajudar falando para alguém? Põe um sorriso no rosto, porque Deus te deu mais um dia. Diga: Deus te deu mais um dia. Mas um dia para quê, Amanda? Para agradecer, para viver, para celebrar, para se arrepender, para caminhar, para desfrutar do cuidado dele. Deus nos deu mais um dia. Mais um. Será que você é grato por isso? Tem alguém grato por isso hoje aqui? Tiago salvo na morte, Pedro salvo da morte. Herodes disse assim: olha, está acontecendo festa, a gente não pode matar Pedro. O que faremos então, Senhor? Para ser bem entendível aos irmãos que estão aqui, para ser bem compreensível, Herodes disse assim: colocaremos para cuidar de Pedro 4 quaternos de... Pedro estava preso, mas a mensagem já havia surtido efeito no coração e nos ouvidos daqueles que haviam ouvido. Eu vou repetir: Pedro estava preso, mas a mensagem estava surtindo efeito nos ouvidos e nos corações daqueles que já haviam recebido. Prende o corpo, mas não prende a mensagem. Eu tenho um recado para dar para você que é crente, para você que é salvo de Jesus, que está me vendo, me assistindo nesta noite. Não fica triste se no meio do que está acontecendo ultimamente hostilizarem você simplesmente pela tua confissão em Cristo Jesus. Não fique chateado se perseguirem você porque você declarou ser um cristão aberto, amante da palavra, que prega o evangelho. Celebre Jesus, fica feliz. Se está acontecendo tudo isso aqui embaixo, muito provavelmente Jesus está satisfeito com o resultado daquilo que ele confiou para que você fizesse. Tem como provar isso, Amanda? Eu vou. Jesus disse aos seus discípulos: o mundo odeia vocês. Vou repetir: o mundo odeia vocês. Mais uma vez: o mundo odeia vocês. Mas saibam que antes de odiar vocês, primeiro o mundo odiou a mim. Resumindo, o mundo odeia vocês porque vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Vocês estão aqui, mas vocês são meus. Dá um tapa na mão do vizinho e diga: você tem um dono. Diga aí: você tem um dono. Aleluia. Que história é essa? Que história é essa de pôr 16 soldados para prender um? Que história é essa de pôr 16 homens para escoltar um apóstolo? Que história é essa? Vamos falar aqui rapidamente na biografia de Pedro. Vamos citar capítulo 1 de Atos. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que recebam poder. 2 reunidos receberam poder. Pedro, cheio do poder, pregou 3.000 vidas para Jesus. 3, estava subindo o templo na hora 9 para orar, quando olhou para o paralítico e disse: levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou. 4, pregou de novo, viu o número dobrar de 3 para quase 5. Capítulo 5, o Espírito usando Pedro para desmentir Ananias e Safira no período da oferta. Capítulo 6, ele, guiado pelo Espírito, não abandonou o ministério da palavra, mas solidificou a igreja através dos ensinos da mesma, e ainda escolheu homens para o diaconato. Dentre eles, levantado foi um chamado Estevão, considerado o maior apologista de todo o Novo Testamento. Capítulo de número 9, versículo 32, ele liberou a palavra para Enéas, que estava travado numa cama, na verdade numa cadeira de rodas há mais de 8 anos, e disse: eu te mando no nome de Jesus, levanta. E aquele homem levantou. Capítulo 10, pregou para Cornélio. Cornélio foi batizado sob a liderança de Pedro. Capítulo 11, avivamento na igreja de Antioquia da Síria. Pedro estava como líder da igreja, havia pregado o evangelho que havia alcançado muitas vidas. Então nós entendemos que a raiva de Herodes contra Pedro não tinha a ver com aquilo que ele comia, vestia, calçava, mas estava no peso da mensagem que ele pregava. Levanta a sua mão. Eles falam da tua roupa, mas não é tua roupa. Eles falam do teu sapato, mas não é teu sapato. Eles falam até do jeito que você prega e canta, mas não é o jeito que você prega e canta. É sobre quem, é sobre quem, é sobre quem, é sobre quem você prega e canta. É sobre Jesus. A igreja tem uma história. Eu estou pregando para um povo que tem história. Você tem? Agora, se eu olhasse para você e perguntasse, para que me respondesse, por que Herodes não tirou a vida de Pedro no mesmo instante que tirou de Tiago, o que você responderia para mim? Só o que eu disse no começo?
Se a gente olhar para o texto será muito óbvio em responder. Amanda, versículo 3 da parte B, no capítulo 12 está escrito que acontecia a festa do pão sem fermento, que culturalmente era ligada à Páscoa, ou seja, por lei, era proibido haver todo e qualquer um tipo de julgamento ou execução em um período de festa. Então todos havemos aqui de conver de que Herodes não matou, não era simplesmente porque não quis, porque não desejou mais, por um possível respeito ao preceito judaico. Mas se formos mais a fundo e regressarmos alguns capítulos, algumas histórias, nós veremos que na verdade o que impediu Herodes de fazer aquilo que ele queria naquele momento não foi um simples respeito a um preceito judaico. Não, foi o peso de uma palavra. Eu estou falando para você, olhando nos teus olhos, que Herodes não tirou a vida de Pedro no contexto de Atos 12, não foi por um respeito ao preceito judaico, mas pelo poder de uma palavra. Vou repetir, por causa de uma palavra. É por isso que nós estamos aqui debaixo de uma palavra. Este trabalho está debaixo de uma palavra. Sua vida está debaixo de uma palavra. Agora, que palavra era esta, Amanda? Retornemos ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20, no colégio apostólico, o Cristo olhando para os seus discípulos e fazendo-lhes a seguinte pergunta: o que os homens andam falando sobre mim? Quem eu sou para eles? Diga-me o que andam falando a meu respeito. Jesus, curioso, querendo saber quem ele era na boca dos demais. Aí eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem ser Elias, alguns dos demais profetas. Aí ele perguntou: e vocês? E vocês? Com essa resposta aqui, proferida pelos apóstolos, eles reduziram Jesus. Os homens e os apóstolos reduziram Jesus. Não é segredo para nenhum de nós que ele vem sido reduzido ao longo dos séculos. Os judeus o reduziram a um falso Messias. Os muçulmanos o reduziram a um profeta da mesma linhagem de Maomé. Os budistas o reduziram a um espírito iluminado. Os espíritas o reduziram a um padrão perfeito da moralidade. As testemunhas de Jeová o reduziram a um ser que foi criado em algum tempo na eternidade. Alguns cristãos o reduzem a um arrepio. Mas em João, para João, no capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo de Deus encarnado sobre esta terra. Em João 4,14, para a mulher samaritana, ele disse que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Em João 14,6, ele disse, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Apocalipse 1, para João, exilado em Patmos, ele é o Cristo glorificado, que tem os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, os seus pés são como latão reluzente trabalhado numa fornalha. Sua voz é como o som de muitas águas. Em Apocalipse do número 21, ele é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em Apocalipse 22, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim de todas as coisas. Agora eu pergunto: quem é Jesus para você? Quem é? Quem é? Vocês responderam que os homens dizem. E para vocês, quem eu sou para vocês? João, responda, silêncio. Natanael, responda, silêncio. Tiago maior, silêncio. Menor, silêncio. Levi, silêncio. Simão Zelote, silêncio. De repente, Pedro levantou-se no meio. Tu és o Cristo. Tu não é Elias, João Batista, Jeremias, nem nenhum desses profetas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho do Deus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi tua carne nem teu sangue quem te revelou, foi o meu Pai. Outras traduções está o meu Espírito. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha e as portas do inferno não prevalecerão contra.
Agora olha para cá, ele era chamado de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, mas depois da revelação ele passou a ser Pedro, Petros, fragmentos de um rochedo. Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta pedra, edificarei minha igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Pedro é Petros, fragmentos de um rochedo. A pedra é Petra, grande rochedo de fundição. Jesus estava gritando para Simão: você é só um fragmento de mim, porque a base que vai segurar tudo no fim será eu. E a palavra que ecoaria em Atos 12, que perpetuaria até os dias de hoje e que prevalecerá até Jesus rasgar esse céu e voltar, é: enquanto eu for a base que dará sustentabilidade ao que confiei nas mãos da igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. É por isso que você está aqui. É por isso que, independente de perseguições, a igreja está de pé. É por isso que, independente do sistema prendendo o crente, colocando na cadeia, a igreja não para de crescer. Morre um, nasce 10. Morre 10, nasce 20. Ela não para, porque ela não para, manda. Ela está debaixo de uma palavra. Aleluia! Ela está debaixo de uma palavra. Aí Jesus disse assim, ó: todos aqueles que escutam esta palavra, olha para mim, aquele que escuta, sabe o que é? Ouvir só, ouvir, não guardar. Que escuta, não guarda, não pratica, não vive, não armazena. Eu tenho por insensato, é insensato. Aí construiu a casa na areia, desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, a casa não aguentou, caiu. Mas quem escuta, guarda. Quem escuta, pratica, armazena. Quem escuta, vive. Eu tenho por sábio. Tem sábio nesta noite? Eu tenho por sábio que, construindo a casa sobre a rocha, desceu as chuvas, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, mas a casa continua. A casa continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aleluia! Nós estamos aqui por causa de uma palavra. O inferno não subsistirá, não prevalecerá. No primeiro século, durante a implantação do cristianismo, foram mais de 311 anos pregando sobre Jesus, manifestando a salvação por meio do amor ao próximo, atravessando gerações através das ações sociais, evidenciando com palavras e ações aquilo que Jesus tem poder de fazer. O Império Romano, cada imperador que se levantava, diziam que iriam parar a igreja, mas quanto mais eles perseguiam, de fato, a igreja crescia, se multiplicavam. A história do Coliseu diz que morriam 10 crentes na arena, nasciam mais 20 pela fé no Senhor. Morriam 20, nasciam 40. Morriam pessoas e eram mais acrescentadas ao corpo. Eles se entregavam a Jesus porque tinham prazer. Alguns brigavam, disputavam para se entregarem nas arenas porque queriam morrer glorificando Jesus com a sua própria vida. Por isso que eu vim falar, você que está me vendo aqui nesta noite, me ouvindo, você que está em casa, a igreja não vai parar, porque um sistema político está tentando fazer isso. A igreja vai progredir, prosseguir, crescer e avançar, porque ela está debaixo de uma palavra. A palavra de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão, e ponto final. Amém. Aleluia. Versículo 5. Pedro estava preso, mesmo debaixo de uma palavra, e a Bíblia diz que a igreja orava. A igreja fazia o quê? Orava. A igreja fazia o quê? Orava. Só orava. Lucas escreveu que eles oravam incessante. Que pérola. Bendito seja Deus. Capítulo 2 do livro de Atos está escrito que eles oravam quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Capítulo 3 diz que eles estavam subindo o templo para orar
Quando Pedro liberou uma palavra de cura para o paralítico, receba em nome de Jesus a cura, levante, e aquele homem saltou. Capítulo 4, versículo 31, versículo que está ali, irmão. Eles orando, abalou-se o lugar onde estavam reunidos, porque todos foram cheios do Espírito Santo. 12:5, o pastor estava preso, não tinha dinheiro para pagar fiança. A condição muito provável para ele sair de lá era negar o nome de Jesus, e depois da cruz, e depois de Atos 2, ele não estaria disposto. Vai fazer o quê? A Bíblia diz que a igreja orou incessantemente. Aí que entra o X da questão, porque incessante é assíduo, frequente, permanente, fervoroso, contínuo, ininterrupto, incansável. Me ouça, me ouça. O problema é que não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja. Vou repetir para você guardar. O problema não foi forte o suficiente para desestabilizar aí. Ela usou todo o problema como combustível para continuar orando. Spurgeon tem uma frase brilhante: a distância do teu problema para a solução é a mesma do teu joelho para o chão. Vou falar mais, quer ouvir? Deus é tão sábio que nesta sabedoria, às vezes ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Oravam 7 dias, oravam incessantemente, oravam ininterruptamente, oravam. Aí a Bíblia diz, olha só, escute-me, está me ouvindo? Está ligado? Dormiu, amém? Está ligado? Glória a Deus, agora você acordou. Enquanto eles oravam, Deus enviou o anjo. Versículo de número 6 está escrito que depois de orarem, Deus enviou um anjo que entrou na cela e se deparou com uma cena. Qual era a cena, Amanda? Pedro foi encontrado aprisionado no meio de 2 soldados, enquanto ele fala, amor, ele dormia, isso aí, ele dormia, irmão. Pedro não estava culpando Jesus pelo problema. Pedro não estava questionando a situação que estava vivendo. Pedro não estava choroso, arrancando os cabelos da cabeça. Pedro não estava entrando em crise. Pedro estava dormindo. Aí eu pergunto para você: quem dorme sabendo que está com hora marcada para morrer? Eu respondo: quem? Sabe quem dorme? Quem tem paz de Deus, irmão. A paz que excede todo entendimento, que domina os sentimentos e que guarda o coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Herodes já estava com a hora marcada. Pedrão iria perder a cabeça na mente de Herodes, mas Deus enviou um anjo e Pedro dormia. Levante a sua mão que eu profetizo a paz de Deus para invadir tua alma nesta noite. A paz de Deus para tomar o teu coração por inteiro. Não é essa falsa sensação que você tem quando está sozinho em casa. É a paz de Deus plena para te fazer desfrutar de bonança, mesmo com o seu barco sendo assolado pela tempestade, acreditando na palavra de que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Diga para alguém aí: quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Fala: Jesus não voltou ainda, tem obra para ser feita. Dorme, Pedro. Deu um tapão nele, ele abriu os olhos, acordou. O sono da plena paz estava tão bom, mas tão bom, que Pedro achava que estava tendo um sonho. Aí o anjo disse: levanta, cinge os lombos, coloca a sandália no teu pé, veste a tua capa e vamos embora. Eu não sei te explicar como que aconteceu o fenômeno das correntes terem caído
no chão, sem que os soldados ouvissem. Eu não sei explicar como o anjo iluminou aquele lugar e ninguém entendeu nada, ninguém viu. Eu não sei te explicar como ele deu a ordem, a porta se abriu enferrujada, velha, e ninguém conseguiu escutar. Mas aconteceu, ele iluminou o lugar, as cadeias caíram, a porta se abriu e Pedro passou. A porta da libertação, Pedro passou pelo corredor. Aí que entra, porque os crentes estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando. Eles estavam fazendo o quê? Orando. Só para você não esquecer, eles estavam orando. Pedro chegou na casa de Maria, bateu na portinha e Rode, que estava na parte da casa próxima à porta, ouviu a voz. Imediatamente, ouvindo a voz de Pedro, tão alegre, tão alegre ela ficou, que nem ousou em abrir a porta. Sabe o que ela fez? Ela entrou para contar: Pedro está lá fora. Pedro está batendo na porta. Agente de mensagem, de boa mensagem, mensagem de esperança. Levanta a mão. Eu libero esta palavra para você, para que Deus, sob a direção do Espírito, coloque pessoas com mensagem de esperança no teu caminho, em nome de Jesus. Rode não abriu a porta, Rode não abriu a porta. Rode entrou e contou a notícia: eu vim dizer, Pedro está vivo. Abra uma porta, abra uma porta, abra uma porta. Eles disseram, você está doida? Ela disse, não, Pedro está lá fora. Eles disseram, você está embriagada? Não, Pedro está lá fora. Eles disseram, não, é somente o anjo de Pedro. E ela disse, Pedro está lá fora. Resumindo, a resposta da oração que vocês fizeram até agora já chegou. Vim dar notícia: abra e deixa ela entrar. Eu profetizo que Deus vai colocar gente com mensagem de esperança no teu caminho. Você crê nisso? Você recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? Agarra assim com a mãozinha e diga, eu recebo. Olha para mim. A igreja orou, Deus enviou o anjo, Pedro saiu da prisão. A igreja aprendeu lições, Pedro aprendeu lições, nós aprendemos lições com as lições deles. George Morrison tem uma frase poderosa sobre esta história. Ele disse uma vez: se o anjo chamou a Pedro, quem chamou o anjo? Se o anjo libertou a Pedro, chamou a Pedro, buscou a Pedro, quem buscou aquele anjo? A oração da igreja. Então você vai levantar do seu lugar agora. Levanta aí. Oh, glória. Diga, Jesus, eu entendi. Você entendeu? O desejo dele esta noite é fazer na tua vida aquilo que fez na vida de Pedro. É libertar você. É te dar um rumo, te apresentar um caminho e transformar a tua vida. Por isso, existe uma igreja esta noite, que aqui reunida ora, para que a tua vida, Pedro, seja alcançada e o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu vou encerrar minha participação, mas fazendo um convite esta noite. Do mesmo jeito que um dia fizeram para mim, e eu abracei, desde então, nunca fui tão feliz como eu sou hoje. Oh, aleluia. A melhor decisão da minha vida. E eu quero estender a você esse convite. Jesus está aqui nesse culto, nesta noite, de braços abertos. E Ele quer te convidar. Tem alguém? Na verdade tem, mas eu vou perguntar assim. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Que queira confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Eu não vou te prometer um evangelho no mar de rosas, porque você vai ter lutas e dificuldades. Afinal, você é ser humano, está nesta matéria. Mas eu vim dizer a você que apesar das tuas lutas e dificuldades, das guerras, dos desejos que você terá que enfrentar, Jesus vai estar do seu lado. Vai fortalecer você.
vai segurar na tua mão e vai te conduzir ao centro perfeito da sua vontade. Tem alguém esta noite que queira entregar a sua vida a Jesus? Alguém que queira se reconciliar? Se houver, levanta a mão aí onde você está agora. Só levanta. Tem alguém? Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém? Alguém aí em casa? Se houver alguém aí em casa, escreva no chat aí. Eu quero voltar para Jesus, Amanda. Vai, escreva aí. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Aleluia. Se houver o desejo no seu coração de voltar para Cristo, estão dizendo que ficou mudo ali. Glória a Deus. Voltou? Se houver, põe o teu joelho aí no chão nesse momento aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pai, o teu Espírito Santo é o responsável de convencer e converter o pecador. Senhor, tu convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu não tenho poder de transformar ninguém, mas eu prego sobre um Deus que transforma, porque Ele fez na minha vida aquilo que eu prego hoje. Eu fui liberta pela cruz e hoje eu sou salva pela minha fé em Cristo Jesus, porque o Senhor assim me permitiu estar. Nesta noite eu te peço, Pai, faça uma obra, faça e complete uma obra na vida daquele que se encontra perdido. Eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, convença, Espírito Santo, convença, Pai, convença, traga vida, salve esta alma, liberte, Pai. A igreja orando, enquanto ela orava, Pedro era liberto. Eu te peço nesta noite, traga libertação para a vida do Pedro que precisa. Eu te rogo no nome de Jesus, se houver alguém aqui aprisionado hoje no vício do pecado, liberta agora, quebra os grilhões que aprisionam as pernas, quebra os grilhões que aprisionam, Pai, as mãos, e traga-o ao caminho da tua vontade. Eu peço nesta noite, Espírito da morte, nós te damos uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, saia, bata em retirada, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ele te venceu, Jesus te venceu na cruz, acima de ti está Ele é o autor da vida. Em nome do teu Filho amado, nós pedimos esta noite, liberte Pedro, Senhor, liberte, transforma, regenera, em nome de Jesus. E você diz amém? Diga glória a Deus. Vou perguntar de novo, alguém para voltar para Jesus? Alguém que queira se reconciliar com Cristo? Alguém que queira recomeçar com Ele no caminho? Eu não vim dizer que você tem que fazer tudo do dia para a noite, irmão. Para alguns acontece mais rápido, para outros é gradativo, vai aos poucos. Mas pelo menos confesse a Jesus, para que o reino das trevas não tenha mais legalidade sobre a tua vida. Tem alguém? Não? A função do atalaia, no livro de Ezequiel, era tocar a trombeta todas as vezes que ele visse o inimigo chegando. Se ele tocasse a trombeta, o povo saberia e se prepararia. Se o atalaia se recusasse a tocar a trombeta e o inimigo viesse, o sangue das vidas mortas pelos inimigos era cobrado da mão do atalaia. Nesta noite eu estou sendo um atalaia para você, e eu estou te comunicando que o perigo está aí, mas Jesus quer te salvar. Eu toco a trombeta, você decide se quer ou não. Se você decidir não querer, o teu sangue não será cobrado das minhas mãos. Eu vou perguntar mais uma vez. Jesus quer te libertar, quer te salvar. Ele quer te levar para a eternidade, naquele grande dia. Mas você precisa confessá-lo. Mais uma vez eu vou perguntar: tem alguém que queira entregar sua vida a Jesus? Não? Você tem até o final para vir aqui com o pastor.
Deus te abençoe e pela infinita misericórdia que tem, te conceda uma outra oportunidade. Acima da sua cabeça, se me é permitido, aplauda ao Senhor. Deus abençoe.